Um turista britânico chamado Michael Barr e sua esposa Sabrina estavam de férias em um antigo hotel no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos, quando notaram que a água do quarto, da qual utilizavam para tomar banho, escovar os dentes ou até mesmo beber, estava com baixa pressão e começou a apresentar uma coloração cada vez mais escura no decorrer das semanas. Sabrina mais tarde disse à CNN que ela e o marido usaram a água por 8 dias, mas não acharam que algo anormal estivesse ocorrendo e chegaram a pensar que aquilo era normal naquela região da cidade. Entretanto, os turistas confessaram que a água do chuveiro era horrível e que a água da torneira do banheiro vinha preta nos primeiros segundos, antes de voltar ao normal. Essa mesma água turva também era utilizada pela cozinha do hotel para servir as refeições e para realizar a limpeza do local. Todos os hóspedes e funcionários do hotel fizeram consumo dessa água durante mais de 2 semanas, sem que isso chamasse a sua atenção. O motivo que justificava a aparência escura da água não poderia ser mais perturbador. Havia um corpo na cisterna que fornecia água potável aos hóspedes do Hotel Cecil, um lugar conhecido por sua longa história de hóspedes sinistros, crimes violentos e pessoas que tiraram a vida dentro e fora dos quartos. Talvez devido a uma terrível fatalidade, um crime mal investigado ou algo mais, o desaparecimento e morte de uma jovem turista canadense despertou as mais variadas especulações, que tentavam dar uma explicação plausível a todo o mistério que envolveu o caso. E a divulgação de uma bizarra filmagem das câmeras de segurança de um elevador, onde a jovem chamada Elisa Lam, de 21 anos, aparecia agindo de maneira estranha, chamou a atenção na época, pela bizarra semelhança com as cenas do elevador em ambas as versões do filme Água Negra. E esse detalhe trouxe ainda mais mistério à longa lista de fatalidades ocorridas dentro do hotel, conhecido por ser um lugar assombrado. Mistérios do inexplicável. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje conheceremos a bizarra história do Hotel Cecil, o caso de Elisa Lam e suas bizarras semelhanças a 2 filmes homônimos, lançados anos antes, que poderiam de alguma forma provar que às vezes é a vida quem imita a arte, mesmo em casos tão terríveis como este. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a discrição. Em janeiro de 2002, estreava o filme Água Negra, um filme clássico de terror sobrenatural japonês, dirigido por Hideo Nakata. A história se baseia no livro Dark Water, de Koji Suzuki, uma coleção de 7 contos, todos relacionados ao mar ou à água, do célebre autor de obras marcantes como Ring, livro que inspirou o filme Ring, o Chamado, de 1998, do mesmo diretor. Se você ainda não assistiu o filme Água Negra de 2002, já vou avisando que vou ter que dar spoilers. Então pause, vá assistir o filme e depois volte para ouvir o resto da história. Mas do contrário, continue comigo, pois este episódio vai ser interessante. Com esses avisos dados, seguimos. Na história do filme, somos apresentados a Yoshimi Matsubara e a sua filha de 6 anos, chamada Ikuko. Yoshimi está em meio a um conturbado divórcio, enquanto luta para reconstruir sua vida. Para isso, ela aluga um apartamento em um prédio antigo e matricula sua filha Ikuko em um jardim de infância próximo ao seu novo lar. Já na primeira visita ao apartamento com o corretor de imóveis, percebemos o quão deteriorado o apartamento está. E o corretor, inclusive, distrai a mãe para que ela não percebesse a presença de uma grande mancha de umidade no teto de um dos quartos.
Mancha essa que mais tarde viria a somar entre os diversos problemas de Yoshimi, como uma sombra silenciosa que, com o passar dos dias, iria piorar e aumentar progressivamente, assim como o terror silencioso e o desconforto crescente que vivemos como espectadores durante esse filme. Ainda na primeira visita ao apartamento, Ikuko se perde da mãe, e é logo encontrada brincando no topo do prédio, onde ficam as caixas d'água. E lá, jogada em um canto úmido do terraço, Ikuko encontra uma bolsinha vermelha infantil, com o desenho de um coelhinho. Dentro da bolsinha havia vários brinquedos, e o corredor que acompanhava a mãe chegou a dizer que era o dia de sorte da menina. Mas a mãe não permitiu que Ikuko ficasse com ela, dizendo que não sabiam a quem poderia ter pertencido. Então, a bolsinha vermelha é deixada em uma caixa na recepção do prédio, na esperança de que seu dono aparecesse. Após isso, as duas se mudam, e Yoshimi percebe a mancha de umidade que não para de pingar sobre o chão. Ela chega a avisar sobre o problema ao zelador e o corretor, mas ambos a ignoram, justificando que era época de chuvas e que o prédio era antigo. Durante uma reunião com os advogados responsáveis pelo divórcio, Yoshimi é questionada sobre a sua condição econômica e sobre ter sido internada em um centro psiquiátrico anos antes, por supostamente sair sem rumo na rua. Ela então conta que seu comportamento errático ocorreu durante um breve período, devido ao divórcio dos seus pais na sua infância, que a negligenciavam, deixando-a sozinha por horas na saída da escola. E sobre sua internação, ela explica que antes de se casar e ter a sua filha, ela trabalhava em uma grande empresa como editora, onde teve que corrigir e ler repetidas vezes textos perturbadores e horríveis que a obrigaram a fazer tratamento psiquiátrico. Mas assegurou que ela estava bem e que seu marido estava usando essas informações para prejudicá-la e ficar com a guarda da filha. Enquanto isso, o vazamento no teto piora progressivamente e a água do prédio é descrita por um familiar como sendo ruim. Isso somado às ocorrências e o medo de perder a sua filha, Yoshimi começa a vivenciar ocorrências cada vez mais estranhas no prédio. A bolsinha vermelha reaparece repetidas vezes, não importa quantas vezes ela tente se livrar dela. E Yoshimi começa a ter vislumbres de uma menina pequena, com cabelos longos, às vezes andando pelo prédio e outras na escola de sua filha. Vários incidentes lembram Yoshimi da época em que ela foi abandonada quando criança, e apesar dos seus esforços, ela também chega regularmente atrasada para buscar Ikuko na escola. Mais tarde, ela é contratada como revisora em uma pequena editora, e quando parece que algo bom está acontecendo na sua vida, novamente, os acontecimentos estranhos com a bolsinha vermelha voltam para assombrá-la. Não muito tempo depois, a mãe fica sabendo sobre o desaparecimento de uma menina um ano antes, chamada Mitsuko Kawai, que frequentava a mesma escola de Ikuko. Mas as coincidências não pararam por aí, pois Mitsuko e seus pais moravam num apartamento abandonado logo acima de Yoshimi. Foi através de um dos desenhos de Mitsuko e suas visões que a mãe percebeu que a garotinha usava uma capa de chuva amarela e uma bolsinha vermelha, a mesma bolsinha que não parava de aparecer por toda parte. Um dia Yoshimi encontra Ikuko no apartamento de cima, onde as torneiras foram deixadas abertas e inundaram todo o apartamento. Seu advogado conversa com o zelador, que finalmente concorda em admitir e consertar o problema. Depois disso, quando as coisas parecem voltar ao normal, a bolsa vermelha aparece inexplicavelmente dentro da mochila de Ikuko, e após uma série de acontecimentos bizarros, como o cabelo saindo da torneira, Yoshimi vai em pânico até o terraço do prédio, onde percebe que o reservatório de água havia sido aberto e inspecionado pela última vez há mais de um ano, pouco antes de Mitsuko, a garotinha desaparecida, ser vista pela última vez. Nesse momento, ela tem uma visão onde percebe que Mitsuko caiu no tanque, enquanto tentava recuperar sua bolsinha vermelha. Enquanto isso, o fantasma da garotinha tenta afogar Ikuko na banheira. Yoshimi corre de volta para seu apartamento, agarra Ikuko e tenta fugir pelo elevador. No entanto, quando a porta do elevador fecha, ela vê que a figura que a persegue é a sua própria filha.
e que ela, na verdade, estava abraçando o corpo decomposto de Mitsuko, que a agarra com força enquanto a chama de mamãe. O espírito só se acalma quando, entre lágrimas, Yoshimi aceita se sacrificar para apaziguar o espírito de Mitsuko, que a leva em uma forte torrente de água turva que lembra a cena do elevador com sangue do filme O Iluminado de 1980. Um detalhe interessante que devo destacar são as cenas do elevador quando vistas pelo responsável do prédio. O senhor idoso parece nunca ver o fantasma da criança, mesmo quando Yoshimi pode senti-la segurando a sua mão, pensando se tratar da sua filha. Ele olha com estranheza como a mãe parece ficar alguns segundos segurando a mão de alguém que não estava ali. E isso também chamou a atenção de muitas pessoas após assistirem às filmagens reais de um elevador do Hotel Cecil, que mencionei no início. Já em 2005, foi lançada a versão americana deste filme, dirigido por Walter Salles, onde, com o mesmo enredo, somos apresentados à mãe, que nesta versão é Dahlia Williams, e sua filha chamada Ceci. E aqui, notamos outras estranhas coincidências com o Hotel Cecil, conhecido por ter uma longa e controversa história, principalmente em anos mais recentes, com o caso Elisa Lam, ocorrido em 2013. Algumas pessoas chegaram a notar que no trailer da versão americana de Dark Water mostra várias cenas em que os botões do elevador do complexo de apartamentos parecem apresentar mau funcionamento, semelhante à filmagem viral onde podemos ver Elisa Lam agindo de forma estranha no elevador do hotel, que também funciona de maneira estranha. A perturbadora descoberta do corpo da jovem dentro de um dos reservatórios de água não foi a primeira vez em que o Hotel Cecil ganhou as manchetes do país, e para entender melhor, devemos voltar onde tudo começou. A sinistra história do Hotel Cecil. Inaugurado em 20 de dezembro de 1924 e contando com 600 quartos, o Hotel Cecil foi pensado para se tornar um ambiente luxuoso e movimentado, perto do centro de Los Angeles. Mas, apesar disso, a má fama veio anos depois, por seu suposto caráter de ser mal assombrado. Sua reputação se deve a que pelo menos 16 mortes repentinas e inexplicáveis ocorreram dentro ou ao redor do hotel. Eventualmente, o hotel, que foi pensado para receber homens de negócios e grandes empresários do país, acabou se tornando em um hotel econômico, albergue e pensão para todos os tipos de viajantes. A lista de mortes ocorridas dentro do hotel começou numa fria noite de 22 de janeiro de 1927, onde um rico corretor imobiliário chamado Percy Ormond Cook, de 45 anos, após um longo período de conflitos conjugais, atirou em sua cabeça dentro de um dos quartos do hotel após se desentender com a sua esposa. Percy deixou um bilhete endereçado à imprensa, no qual revelava ter gasto cerca de $40.000 nos últimos 6 meses, em uma tentativa desesperada de comprar felicidade, e sua dificuldade em lidar com a separação da sua esposa e filho. Depois da crise de 1929, outras 6 pessoas tiraram a vida em circunstâncias similares ou por envenenamento, dentro dos quartos do hotel. Outra história bizarra ocorreu em setembro de 1944, quando uma mulher chamada Dorothy Purcell estava dividindo um quarto com seu namorado no Hotel Cecil. Purcell entrou em trabalho de parto e, mais tarde, testemunhou que naquele momento ela não fazia ideia que estava grávida, e por não querer acordar o namorado, ela foi até o banheiro onde deu à luz. Mas, pensando equivocadamente que o bebê estava morto, Dorothy o jogou pela janela, levando-o à morte após cair no telhado de um prédio ao lado. Dorothy foi acusada de assassinato e 3 psiquiatras testemunharam que ela estava mentalmente confusa no momento do incidente. Em janeiro de 45, ela foi considerada inocente por insanidade. Outro caso notável ocorreu 3 anos depois, em janeiro de 1947, quando Elizabeth Short, de 22 anos, desapareceu após ser vista no Hotel Biltmore, também num centro de Los Angeles. Mas alguns relatos descrevem que ela havia sido vista pela última vez visitando o bar do Hotel Cecil. Somente 6 dias depois, seu cadáver terrivelmente mutilado foi encontrado nu em um baldio,
no bairro Leimer Park. Seu caso chamou tanto a atenção que os jornais apelidaram a vítima, até então desconhecida, com o nome Dália Negra, em referência a um filme de mistério policial chamado The Blue Dahlia, de 1946. O caso de Elizabeth Short permanece sem solução. Mas esse não foi o único caso sem solução ocorrido no Hotel Cecil. Em 4 de janeiro de 1964, o corpo de Pigeon Gold foi encontrado em seu quarto por um funcionário do hotel. Ela havia sido estuprada, esfaqueada e espancada, e o quarto estava todo revirado. Osgood era bem conhecida na região e ganhou seu apelido porque gostava de alimentar pássaros na Pershing Square, próxima ao hotel. Ao lado do corpo foi encontrado o boné de Los Angeles Dodgers, que ela sempre usava, e um saco de papel cheio de sementes para pássaros. Horas após o crime, um homem foi visto caminhando pela Pershing Square com roupas manchadas de sangue. Ele chegou a ser preso e acusado pelo crime, mas posteriormente foi inocentado, e o crime continua sem solução. E falando em crimes horríveis, um dos hóspedes mais lembrados do hotel tratava-se de Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, o assassino noturno, responsável de diversos assaltos, sequestros, estupros e homicídios em série na região de Grande Los Angeles e São Francisco, entre 1984 e 1985. Ramirez era um hóspede frequente no Hotel Cecil na década de 80. Naquela época, as diárias custavam apenas $14, e segundo relatos, ele se hospedou no 14º andar enquanto matava 14 pessoas. Mais tarde, ele foi condenado à morte e declarado culpado por 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 de assédio sexual e 14 de roubo. Naquela mesma época, o assassino em série austríaco, chamado Jack Unterweger, também se hospedou no Hotel Cecil nos anos 80. Ele cometeu pelo menos 12 assassinatos na Áustria, Alemanha Ocidental, Tchecoslováquia e Estados Unidos. De 1937 a 2015, o hotel teve outras mortes consideradas acidentais ou não intencionais, relacionadas a quedas das janelas que foram consideradas suspeitas. Outro fato que soma a má fama do hotel está em sua localização. Ele fica perto de uma região conhecida como Skid Row, uma área de 54 quarteirões em Los Angeles, conhecida por ter a maior concentração de moradores de rua dos Estados Unidos, muitos dos quais enfrentam problemas de saúde mental, abuso de substâncias e dificuldades econômicas. A localização do hotel faz com que a estadia seja mais acessível para os turistas, que buscam conhecer a cidade com pouco orçamento. E isso chamou a atenção de Elisa Lam em 2013, um dos casos mais recentes ocorridos no Hotel Cecil. O caso Elisa Lam. Elisa Lam nasceu em Vancouver, filha de pais imigrantes de Hong Kong, em 1991. A família morava na Colômbia Britânica, província localizada no extremo oeste do Canadá. Elisa era estudante da Universidade da Colômbia Britânica, embora não estivesse registrada no início de 2013. Em meados de 2010, Lam criou um blog chamado Etherfields no Blogspot. E nos 2 anos seguintes, ela postou fotos de modelos vestindo roupas da moda e relatos de sua vida, principalmente sobre sua luta contra doenças mentais. Em uma postagem no blog, em janeiro de 2012, ela fez alusão a uma recaída no início do semestre letivo, que a forçou a abandonar várias aulas, e descreveu que se sentia totalmente sem rumo e perdida. Ela intitulou sua postagem com o seguinte texto: "Você é sempre assombrado pela ideia de que está desperdiçando sua vida." Uma citação do romancista Chuck Palahniuk. Ela também usou essa frase como epígrafe para o seu blog. Ela temia que seu histórico escolar e suas contínuas faltas a impedissem de continuar seus estudos e ingressar na pós-graduação. Pouco mais de 2 anos depois de iniciar o blog, ela anunciou que o abandonaria para se dedicar a um outro que estava iniciando no Tumblr, chamado Nouvelle Nouveau. Seu conteúdo consistia basicamente em fotos sobre moda, citações e algumas postagens com palavras da própria Lam,
A mesma citação de Palahniuk foi utilizada como epígrafe no Tumblr e é possível visitar nos dias de hoje. Lan havia sido diagnosticada com transtorno bipolar e depressão. Ela havia recebido prescrição de vários medicamentos para seus problemas de saúde. De acordo com a sua família, a jovem não tinha histórico de ideias ou tentativas de tirar a vida, embora um relatório afirmasse que ela havia desaparecido por um breve período anteriormente. Acredita-se que Lan tinha um histórico de não tomar seus medicamentos para a bipolaridade e, como resultado, em várias ocasiões, sofreu alucinações que a levaram a se esconder debaixo da cama para se refugiar. Ela foi hospitalizada pelo menos uma vez por um desses episódios. Para sua viagem à Califórnia, Lan viajou sozinha em trens e ônibus intermunicipais. Ela visitou o zoológico de São Diego e postou fotos nas redes sociais. Em 26 de janeiro, ela chegou a Los Angeles e depois de 2 dias, ela se hospedou no Hotel Cecil, lugar que se tornaria mais tarde a testemunha silenciosa de sua morte. Ela foi inicialmente instalada em um quarto compartilhado no 5º andar do hotel, mas depois de 2 dias, ela foi transferida para um quarto individual, devido a supostas queixas de colegas de quarto sobre certos comportamentos estranhos, conforme descrito posteriormente pelo advogado do hotel. Amy Price, gerente do Hotel Cecil e Stay on Main, na época do desaparecimento da jovem, relatou que Lan deixava bilhetes com mensagens como "vá para casa" ou "vá embora", além de trancar a porta do quarto e exigir uma senha para entrar. Poucos dias antes do seu desaparecimento, Lan teria sido retirada de uma gravação ao vivo do programa Conan em Burbank pela segurança, devido a um suposto comportamento perturbador que não foi descrito com exatidão. Lan entrava em contato diariamente com seus pais durante a viagem, até o dia em que desapareceu. Em 31 de janeiro de 2013, dia em que ela deveria deixar o Hotel Cecil e partir para Santa Cruz, seus pais não tiveram notícias dela e ligaram para o Departamento de Polícia de Los Angeles. Após isso, sua família viajou para ajudar nas buscas. Os últimos dias de Lan são objeto de especulação até hoje, e apesar das afirmações do hotel sobre seu comportamento errático, ela não tinha histórico de violência e nenhum histórico relatado de ideação suicida. Os funcionários do hotel que a viram naquele dia relataram que ela estava sozinha, e fora do hotel, Kate Orphan, gerente da The Last Bookstore, foi a única pessoa que se lembrou de tê-la visto naquele dia. Kate a descreveu como uma pessoa extrovertida, muito animada e simpática. Ambas conversaram brevemente enquanto Lan comprava presentes para sua família, e a jovem chegou a comentar sobre quais livros estava comprando e se eles seriam pesados demais para ela carregar durante a viagem. Após o desaparecimento, a polícia vasculhou o hotel até onde era legalmente possível. Ou seja, não chegaram a revisar todos os quartos. Eles revistaram o quarto de Lan e mandaram cães farejarem o prédio, incluindo o telhado, mas os cães não conseguiram detectar seu cheiro. Segundo o sargento Rudy Lopes, eles não podiam investigar todos os quartos sem uma causa provável que sugerisse que um crime havia sido cometido. Uma semana após a turista ter sido vista pela última vez, em 6 de fevereiro, a polícia decidiu que era necessária mais ajuda. Panfletos com sua foto foram colocados na vizinhança e online. Isso começou a chamar a atenção do público para o caso através da mídia. Em 13 de fevereiro, após mais de uma semana sem sinais de Elisa, o Departamento de Polícia de Los Angeles divulgou um vídeo da última vez que ela foi vista com vida no hotel. O vídeo teria sido registrado em um dos elevadores por uma câmera de vigilância em 31 de janeiro. Em aproximadamente 2 minutos e meio de filmagem, Elisa, que aparece sozinha, faz movimentos e gestos incomuns. Ela parece pressionar todos os botões do elevador, espia pelo corredor e, em determinado momento, sai do elevador enquanto as portas permanecem abertas. As portas não fecham depois que ela retorna. Ela sai e as portas começam a abrir e fechar vários minutos depois. O vídeo atraiu interesse mundial devido ao comportamento estranho de Lan e foi amplamente analisado e discutido. Não só as ações dela chamaram a atenção. Em certo momento, parece que uma sombra é vista do lado de fora do elevador,
que também funciona de maneira estranha, demorando muito para fechar as portas. Várias teorias surgiram para explicar as suas ações. Uma delas era que a jovem estava tentando fugir de alguém que a perseguia, usando o elevador, que por algum motivo não fechou enquanto ela estava dentro. Mas para os minutos finais, abriu e fechou várias vezes em outros andares, sem que ninguém voltasse a entrar nele. Outros chegaram a sugerir que ela poderia estar sob influência de drogas, mas nada foi detectado em seu corpo posteriormente. E quando seu transtorno bipolar se tornou conhecido, surgiu também a teoria de que ela estava tendo um episódio psicótico, e isso levou a muitos a encerrar o caso, relevando a estranheza de suas últimas ações. Outros espectadores chegaram a argumentar que o vídeo teria sido adulterado antes de ser divulgado. Além da ocultação da data e a hora, que aparecem borradas, algumas partes do vídeo parecem ter sido desaceleradas e quase 1 minuto de filmagem teria sido removido. Isso poderia ter sido feito para proteger a identidade de alguém que, de alguma forma, aparecia no vídeo, estando relacionado ou não ao desaparecimento de lá. Em 19 de fevereiro, quase 3 semanas após o desaparecimento, após a reclamação de alguns hóspedes sobre a tonalidade escura e a baixa pressão da água, um funcionário da manutenção encontrou o corpo da jovem flutuando de barriga para cima, dentro de um dos reservatórios do hotel. Na época, o hotel tinha 4 cisternas no telhado, cada uma com cerca de 3 metros de altura e 1,35 m de largura. Cada uma delas comporta pelo menos 3.785 litros de água, bombeada de encanamentos da cidade. O corpo de lã foi encontrado no fundo de uma das cisternas, que estava 3/4 cheia, segundo o sargento Rudy Lopes. A abertura no topo da cisterna era pequena demais para acomodar os bombeiros e equipamentos necessários para extrair o corpo. Então, eles tiveram que fazer um buraco em um dos lados do reservatório. O maior mistério que envolve o caso trata-se de como ela conseguiu parar ali, pois para chegar aos tanques, que ficam em uma plataforma a pelo menos 3 metros de altura do teto, alguém teria que ir até o último andar, subir uma escada, entrar por uma porta trancada e desligar um alarme de emergência que impede o acesso ao teto. E depois, a pessoa deveria subir por uma escada menor até a plataforma onde estão os reservatórios, subir pela lateral de um tanque através de uma escada que não foi encontrada no local, levantar uma pesada tampa de aproximadamente 9 quilos e se enfiar para dentro do reservatório por uma abertura muito estreita. O sargento Lopes disse na época que, convenientemente, não havia câmeras de segurança no teto. Circulam especulações até hoje de como ela conseguiu entrar ali, e se a tampa do reservatório estava ou não aberta quando o corpo foi encontrado. Alguns, inclusive, afirmam que a tampa estava fechada, sendo praticamente impossível para alguém poder fechar sozinho do lado de dentro do reservatório. O relatório completo do legista, divulgado em junho daquele ano, afirmou que o corpo de lã foi encontrado nu, e roupas semelhantes à que usava no vídeo estavam flutuando na água, cobertas de uma partícula semelhante à areia. Seu relógio e a chave do quarto também foram encontrados com ela, mas o seu celular nunca foi encontrado. O corpo de lã estava moderadamente decomposto e inchado. Estava principalmente esverdeado, com algumas manchas evidentes no abdômen e separação da pele. Evidências de trauma físico, agressão sexual ou tentativas de tirar a vida não foram registrados no relatório, que, segundo alguns que chegaram a ler o texto na íntegra, era muito vago e estava editado em algumas partes. Testes toxicológicos mostraram traços consistentes com medicamentos prescritos encontrados em seus pertences, além de medicamentos sem prescrição, como Sinutab e ibuprofeno. Uma quantidade muito pequena de álcool, cerca de 0,02 gramas, estava presente, mas nenhuma outra droga recreativa foi encontrada. Investigadores e especialistas chegaram a especular que a concentração de medicamentos prescritos indicava que ela estava tomando uma dose insuficiente, ou que ela poderia ter parado de tomar seus medicamentos recentemente. Porém, a decomposição do seu corpo, após mais de 2 semanas no tanque,
tornou difícil determinar se ela havia sido agredida. Naquele mesmo ano, a polícia determinou oficialmente que a morte de Lan foi devido a um afogamento acidental, com o transtorno bipolar como fator significativo. Alguns comentaristas sugeriram que o caso dela foi descartado rapidamente e com muita facilidade pelas autoridades, e isso poderia estar relacionado aos seus transtornos mentais. Os pais de Lan chegaram a processar o hotel, que anos mais tarde tentou mudar de nome com o fim de apaziguar um pouco a má fama. Muitos presumem que é fácil atribuir a morte da jovem a seus transtornos mentais, ou como um complexo acidente causado por sua instabilidade. No seu blog, ela costumava falar muito sobre sua luta contra seus transtornos e sua recusa a ser silenciada pelo estigma. Em uma das suas postagens, ela relata: "Passei cerca de 2 dias na cama me odiando. É um cansaço que me mantém estagnada." Entretanto, ela parou de atualizar o seu blog meses antes de sua viagem, e sua família e amigos a descreveram como estando em uma fase mais animada, como se estivesse querendo começar uma nova fase. Em outro dos seus textos, Lan escreve: "Abençoada seja a internet. Todos aqueles que desejam encontrar uma maneira de expressar a sua tristeza podem ir até lá e se sentir menos sozinhos. Muitos dos tumblers que sigo parecem carregar a mesma tristeza que eu, de uma forma ou de outra. Eu queria saber desenhar, queria saber tirar fotos, queria saber pintar, queria saber escrever letras e cantar, mas como não tenho nenhum desses talentos, prefiro simplesmente me soltar e usar o talento dos outros para me expressar. Por um lado, isso me ajuda a lidar com a tristeza, mas por outro, basicamente, me torno uma batata." Na época de sua morte, ela estava viajando pela Califórnia. Havia deixado seu país e planejava viajar ainda mais longe. Para alguém que sofria de depressão, esse era um passo muito significativo em sua vida. E para mim, se me permitem dar uma opinião, demonstra que apesar de suas dificuldades, ela estava tentando recomeçar. Ninguém compra presentes para familiares no mesmo dia em que pretende fazer um plano tão mirabolante para tirar a vida. O Hotel Cecil já foi palco de inúmeras pessoas que tiraram a vida ou morreram em situações estranhas e até mesmo violentas. E se ela estivesse em crise e se sentindo perseguida, um hotel não teria lugares apropriados para se esconder? E como ela poderia ter acesso a uma porta que deveria estar trancada e possuir um alarme de segurança? Mas as dúvidas não ficam por aí. Por que ela não deixou cartas de despedida? E o mais estranho, onde foi parar o seu celular e por que suas contas nas redes sociais começaram a ser utilizadas novamente 6 meses após sua morte? Essa pessoa ou pessoas que tiveram acesso ao seu dispositivo teriam algo a ver com o caso? E quanto às provas, em primeiro lugar, existem algumas inconsistências no caso que permanecem sem solução. A primeira é que Lan foi encontrada nua. Entretanto, as roupas, segundo relatos em outros sites, não pareciam as mesmas que ela usava nas gravações da câmera de segurança, onde ela era vista usando um moletom vermelho, uma blusa branca por baixo, uma saia de cor escura e nos pés usava um par de sandálias. Vale lembrar que o vídeo original está em péssima qualidade. Por outro lado, as roupas encontradas junto ao corpo, na verdade, se tratava de um par de shorts masculinos e uma camisa vários tamanhos maior do que o seu corpo. Algumas pessoas chegaram a especular que ela teria tirado a roupa devido ao efeito da hipotermia, que em casos extremos pode causar a sensação de calor mesmo com a temperatura corporal estando muito baixa. Isso ocorre porque em estágios avançados, o corpo pode dilatar os vasos sanguíneos em uma tentativa desesperada de aquecer os tecidos congelados. Isso poderia ser compatível com a época em que aconteceu, pois no hemisfério norte seria pleno inverno. Outro ponto que desde o início gerou controvérsia trata-se do vídeo da câmera de segurança, que, como foi apontado por muitos, parecia ter sido editado. Várias pessoas apontaram que aproximadamente 54 a 55 segundos de filmagens parecem estar faltando. A marcação de tempo e data estão borrados, e em certos pontos a filmagem parece ficar em câmera lenta. Outra questão envolve a autópsia, que foi criticada por profissionais médicos
na comunidade online por ser muito vaga, e que também apresenta uma série de correções e alterações estranhas no texto original. Por exemplo, houve tentativas de obter um kit de unhas e estupro para usar em lã, mas não há evidências que sugiram que isso tenha sido feito e quais foram os resultados. Em 15 de junho, a causa da morte foi marcada como afogamento acidental, mas em 18 de junho, a causa da morte foi marcada como não determinada, mas foi riscado depois e a palavra erro foi escrita ao lado. Além disso, foi amplamente divulgado que não havia evidências de trauma em seu corpo, e essa informação foi mantida mesmo após a divulgação dos laudos, da autópsia e toxicologia. Mas, na verdade, essa informação não está certa. Nenhuma evidência de trauma foi relatada no texto da autópsia. No entanto, os detalhes são ambíguos. Em alguns artigos sobre o caso, descreve-se certos sinais no corpo que poderiam remeter à possibilidade dela ter sido abusada. Mas devido ao estado de decomposição moderado do corpo, somado às semanas que esteve submersa, era difícil determinar com certeza. Alguns especialistas chegaram a afirmar que esses detalhes justificavam uma investigação mais aprofundada, pois devido à natureza ambígua das evidências, era essencial descartar a possibilidade de um crime antes de atribuir esses sinais ao estado de decomposição do corpo. Outro problema que pode ter levado alguns a pensar na possibilidade de um crime é que um caso semelhante ocorreu na mesma região naquele mesmo ano. Em março de 2013, por volta das 6 da manhã, 2 pessoas estavam caminhando pela praia de Newport, no condado de Orange, quando encontraram um corpo deitado de bruços na areia. Ele pertencia a uma jovem asiática chamada Tina Hoang, de 20 anos. Tina levava uma vida difícil. Era mãe de primeira viagem e havia dado à luz em janeiro, pouco antes de passar um período na prisão, sendo acusada de prostituição e vadiagem. Ela havia sido presa sob suspeita de crimes relacionados à prostituição na Califórnia, Nevada e Flórida. Tina também foi descrita como uma mãe dedicada e de caráter doce. Para o mundo, a profissão de Tina a condenava e minimizava a tragédia, apagando por sua vez o interesse das autoridades em resolver sua morte, que foi declarada como suspeita, mas o crime nunca teve solução. Tanto Elisa quanto Tina eram vítimas jovens e vulneráveis, encontradas mortas em regiões próximas. Ambas eram asiáticas e morreram afogadas sem sinais aparentes de trauma sexual. Ambas por motivos diferentes, uma por questões de saúde mental e outra por exercer a prostituição, tiveram seus casos associados a mortes suspeitas, mas com investigações precárias. Vale lembrar que o corpo de lã tinha vestígios de areia em suas roupas, e isso poderia indicar, talvez, que ela ou seu possível agressor estiveram na praia, antes que o corpo fosse deixado dentro do reservatório de água. Custa acreditar que, apesar do incidente, o hotel permaneceu aberto mesmo após acharem um corpo no reservatório. A maioria dos hóspedes foram transferidos para outras instalações, mas 11 hóspedes optaram por permanecer no hotel, mesmo após receberem ofertas da gerência para serem realocados em um outro hotel. Aqueles que escolheram permanecer foram obrigados a assinar um termo de responsabilidade, reconhecendo que haviam sido informados dos riscos à saúde e estavam recebendo água engarrafada. O casal britânico mencionado no início acabou sendo transferido para um outro hotel, também de reputação duvidosa. Eles afirmaram que estavam emocionalmente abalados após o ocorrido. Nunca saberemos com exatidão o que ocorreu com Elisa naquele dia, ou como ela conseguiu parar ali, mas o certo é que muitos detalhes levam a pensar que algo mais poderia estar por trás desse caso. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a especular que no vídeo das câmeras de segurança, onde ela foi vista pela última vez, ela poderia estar jogando um jogo que ficou popular naquela época, chamado Jogo do Elevador, ou o Ritual do Elevador, considerado como um dos jogos mais perigosos do mundo. O jogo se proliferou na internet a partir de 2008, onde surgiu pela primeira vez em sites japoneses e coreanos, sendo mais tarde amplamente traduzido. Trata-se de uma lenda urbana onde uma pessoa sozinha tentaria usar um elevador para chegar a um outro mundo. Segundo essa lenda urbana,
a pessoa deve escolher um prédio com pelo menos 10 andares e com um elevador que tenha acesso a todos eles. Após isso, a pessoa deve pressionar os números dos andares em uma determinada sequência. Durante o jogo, a pessoa poderia encontrar uma presença espectral com a qual não deve interagir até terminar o jogo. Obviamente, não é mais do que especulações envolvendo uma lenda urbana. Mas será que Elisa estava jogando esse jogo? Por que será que o elevador estava funcionando de maneira tão estranha? Ou talvez ela estivesse tentando se esconder de alguém real, que não apareceu ou foi apagada das gravações posteriormente. Muitas são as dúvidas que ficam no ar após conhecermos um pouco mais a fundo este caso. Tratei de reunir a maior quantidade de informações disponíveis e espero que tenham gostado. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário, avalie o podcast com 5 estrelas ou deixe seu like. Isso me ajudaria muito a seguir trazendo episódios como este. Gostaria de agradecer imensamente aos apoiadores que me permitem manter este projeto em pé. Um grande abraço para José Ribeiro, Luiz Fernando Rangel, Luiz Eboni, Tão Fonseca e Leandro Silva. Se você também quiser se tornar um apoiador, procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.